Olá, meninos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre inequações do primeiro grau, tá? Antes da gente começar a nossa aula, deixa eu fazer, recapitular com vocês sobre equações do primeiro grau. Então, olha só, meninos. Todas as vezes que eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, a gente pode resolver sempre pelo método prático, porque o método prático ele é mais tranquilo de ser feito, certo? Então, nós vamos resolver pelo método prático. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma equação do primeiro grau do tipo 2x, tá? Mais 3 igual a menos 6, ok? Então, eu tenho aqui essa equação do primeiro grau. Então, é o seguinte, meninos. Lembrando que o que eu falei com vocês é tudo que é letra fica de um lado, tudo que é número fica do outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 2x, ok? É igual a menos 6 com menos 3, tá? Muito bem. Então, 2x é igual a menos 9, tá? Então, x é igual a menos 9 dividido por 2. Ou seja, x vai virar uma fração. Tem problema? De jeito nenhum. Tá tranquilo, tá? E aí, vocês até me perguntaram na live, tá? Por que a gente sempre escreve a divisão através de uma fração aí no finalzinho da nossa equação? É por causa disso, tá, meninos? Pra gente não ter que ficar fazendo as divisões sempre. Porque se der uma fração, já pode deixar a resposta em fração. Não precisa fazer 9 dividido por 2, não, para transformar para um número decimal, não. Você pode deixar em fração mesmo. Então, quando a gente tem uma igualdade, a gente chama de equação, tá? Muito bem. Então, qual que será a diferença de uma equação, tá? Para uma inequação? Meninos, uma inequação, ela não é uma igualdade. Ela, na verdade, é uma desigualdade, tá? Vamos supor lá num caso da balança. Quando eu estou falando de equação, quer dizer que as minhas balanças, elas estão equilibradas, tá? Que elas possuem, assim, a mesma quantidade de coisas de um lado e de outro. Quando eu falo de inequação, as minhas balanças, elas estão o quê? Desequilibradas, tá? Então, se elas estão em desequilíbrio, quer dizer que um lado tem mais coisas que o outro lado, ok? Muito bem. Então, deixa eu passar um exemplo de inequação e fazer um paralelo aqui para vocês verem que é mais ou menos a mesma coisa. Vamos supor agora, mais ou menos a mesma coisa assim, que eu falo no método de encontrar os valores de x, tá? Claro que na resposta final isso vai diferenciar bastante, nós vamos estudar aí as soluções das inequações já já. Vamos lá, meninos. Vamos supor... Desculpa. Vamos supor que eu tenha algo desse jeito aqui, ó. 2x mais 3 maior que menos 6. Reparem o seguinte, a única coisa que eu troquei de equação para inequação foi esse sinal aqui, que eu vou destacar de vermelhinho, ó. Aqui é uma igualdade, e aqui eu coloquei o sinal de maior que, tá? Esse sinal de maior que é que me diz que eu estou dentro de uma inequação. Então, qual que é a diferença de equação para inequação? Esse sinal aqui que eu destaquei de vermelho. Uma é uma igualdade e a outra é maior, menor que, tá? Então, já já a gente vai discutir os sinais aí das minhas inequações, ok? Muito bem. E aí, meninos, todas as vezes que a gente tiver, né, uma inequação do primeiro grau, ela pode, ela tem essa carinha aí. Ela é muito parecida com como uma equação do primeiro grau, tá? Só que os valores ali no final serão diferentes. Vamos ver por quê, tá? Então, olha só, vou resolver isso aqui. Como é que eu resolvo essa equação? Igualzinho uma equação. Tudo que é letra vem para um lado, tudo que é número vai para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, 2x maior que menos 3 com menos 6, ok? Então, 2x é maior que menos 9, certo? Então, x é maior que menos 9 sobre 2. Qual que é a diferença de equação para inequação com relação aqui às etapas? Nenhuma, tá vendo aqui? O resultado deu o mesmo, 9 sobre 2.
e menos 9 sobre 2. Menos 9 sobre 2 em ambos os casos, né? Em ambos os casos. A única diferença, mais uma vez eu destaco, que é esse sinalzinho aqui, que difere. Um é um sinal de igualdade e o outro é maior que, ok? Muito bem. Só que o que isso aqui diferencia para mim? O que isso é importante para mim? Então, para que esses sinais são diferentes? Simples, as respostas são diferentes. Nesse caso aqui de equação do primeiro grau, eu estou dizendo que na minha resposta final, o meu x ele é exatamente igual a menos 9 sobre 2. Ele é menos 9 sobre 2. Pronto, tá? E se o x tiver dado 5? O x, então, ele é 5. É um valor fixo. Então, o x, ele é 5. Pronto, sem choro nem vela, tá? Então, nesse caso aqui, o x ele é igual a menos 9 sobre 2. Então, ele é menos 9 sobre 2. É igual a menos 9 sobre 2. E no caso aqui das minhas inequações, o meu x ele é o quê? Maior que menos 9 sobre 2. Então, reparem, o meu x pode ser qualquer valor menor, aliás, maior, né? Desculpa. Ele pode ser qualquer valor maior, por quê? Porque o meu sinal aqui é maior que. Então, o meu x pode ser qualquer valor maior que menos 9 sobre 2. Então, ele pode ter vários valores, desde que esses valores sejam maior do que menos 9 sobre 2. Como assim? Vamos lá que eu vou passar mais um exemplo. Veja esse exemplo aqui, meninos. 2x mais 5 menor do que 13. Então, o que eu vou fazer? Resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Então, vamos ver aqui, ó. Tudo que é letra fica de um lado, tudo que é número vai para o outro lado. Então, vai ficar 2x, certo? Menor que 13, menos 5. Então, menor que 13, menos 5. Muito bem. E agora vai ficar sendo da seguinte maneira. 2x é menor do que 8. Porque 13 menos 5 é igual a quanto? 8, ok? Muito bem. E esse 2 que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é menor do que 8 dividido por 2. Ou seja, x ele é menor do que 4. Pronto, chegamos na resposta final. Como que eu sei, né, meninos? Como que eu vou saber quais são as respostas de x, então? X menor do que 4 é a resposta final. Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Vamos supor aqui que eu tenho uma reta numérica, tá? Aqui tem um 0, aqui, enfim, outros números. Na verdade, eu vou colocar aqui ao contrário, para não ficar difícil de escrever ali, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho 0, 1, 2, tananã, e aqui o 4, ok? Muito bem, e aqui tem o 4. Então, quais são, né, os valores possíveis ali de x, meninos? São todos esses valores aqui que são o quê? Menores do que 4, infinitamente, certo? Todos os valores que estão aqui para cá são valores o quê? De x, tá? Então, todos os valores menores do que 4 estão dentro do meu conjunto solução, tá? Então, qual que é o conjunto solução? X tem que ser menor do que 4, tá? Então, x tem que ser menor do que 4. Nesse caso aqui, né, o x especificamente tem que ser menor do que 4. Pode ser 4? Não. Não pode ser 4. Por quê? Porque tem que ser menor. Tá falando igual a 4? Não. X tem que ser menor do que 4. Então, 4 não está dentro do meu conjunto de solução. Quais são os valores para x ali que eu posso colocar? O 3, o 2, 1,1 pode? Pode, é menor do que 4? Então, tá dentro. Então, todas as vezes que eu tenho uma inequação do primeiro grau, eu tenho infinitos valores para x ali, principalmente nesse caso aqui, né? Em específico que eu estou dando como exemplo, eu tenho infinitos valores para x, desde que esse valor seja o quê? Menor do que 4. E quando eu estou falando de uma equação, a equação é exatamente aquele único valor. E uma inequação
os valores, né, de x irão variar de acordo com o seu conjunto solução. A única diferença é essa, tá? O resto o método de resolver é mais ou menos a mesma coisa, tá? Vamos ver aqui agora um outro exemplo. Vamos supor agora, meninos, que eu tenho um outro exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3x, tá? Menos 10 maior que 3, tá? Pronto. Como é que eu vou colocar aqui para dar uma dificultadazinha, mas só para poder aumentar um pouquinho a nossa equação. Vamos supor agora que eu queira resolver isso aqui. Se eu tô lá, bom, exemplo de uma questão possível, tá? Calcule os valores de x da inequação tal. Que inequação? Essa aqui que eu acabei de escrever. Método de resolver. Mesma coisa da equação. Tudo que é letra vai para um lado, tudo que é número vai para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 3x. Esse 2x que está aqui multiplicando passa para cá, subtraindo, ó, somando, passa para cá, subtraindo, menos 2x, maior que 3. Esse 10 que está aqui subtraindo passa para o outro lado, somando, então vai ficar 3 mais 10. Pronto. 3x menos x dá x, certo? Maior que 3 com mais 10 deu 13. Pronto. Então, eu descobri aqui que x ele é maior do que 13. Então, quais são os números, né, possíveis, os valores possíveis para x? Qualquer valor, desde que esse valor seja o quê? Maior do que 13. Então, eu posso colocar ali qualquer valor, desde que o valor de x seja maior do que 13. Aí eu pergunto assim, qual que é a solução, então, dessa equação? X maior do que 13. Exatamente isso aqui, acabou. Você pergunta assim, meninos, qual que é a solução dessa equação aqui? X tem que ser o quê? Maior do que 13. É isso aqui, acabou. Não tem segredo, tá? Então, uma inequação, se você sabe fazer equação, você sabe fazer uma inequação também, tá? Aí, igual eu te falei, a única diferença é que a equação possui um valor exato para x. E a inequação possui infinitos valores para x, tá? Então, essa é a única diferença, tá? O método de resolução é praticamente o mesmo, tá? Então, vamos para mais um exemplo aqui para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Vamos lá, meninos, mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3x mais 4x menos 2 maior que 3x menos 2x mais 4. Ok? Aí eu pergunto assim para vocês, meninos, qual que é a solução dessa equação? Vamos resolver normal. Então, vai ficar 3x, que já está aqui. Esse 3 que está aqui positivo passa para cá, subtraindo, né? Esse 2x que está aqui, subtraindo, passa para cá, somando. Então, mais 2x. Eu tenho também esse 4x que já está na posição correta. Então, ele vai continuar ali. Maior que, aqui já tem o 4, ele continua aqui. Esse menos 2 que está ali subtraindo, passa para cá, somando. Então, vai ficar mais 2, ok? Pronto. Vamos lá. 3x menos 3x dá quanto? 0. Então, não precisa colocar. 3x menos 3x deu 0. 2x mais 4x, 6x. Pronto. Maior, 4 com mais 2, 6. Então, x é maior do que 6 dividido por, 6 dividido por 6. Quanto que é 6 dividido por 6? 1. Então, x tem que ser maior do que 1, ok? Então, qual que é a solução dessa mini equação? X maior do que 1, tá? Muito simples, meninos, não tem o menor segredo, tá? Muito tranquilo. Vamos ver agora quando aparecem uns sinais diferentes. Vamos ver aqui. Então, até agora, a gente viu que pode aparecer o sinal maior que,
menor que, mas podem aparecer também outros dois tipos de sinais, maior ou igual a que, ou menor ou igual a que, tá? Qual que é a diferença desses dois sinais aqui para esses sinais de cá? Simples, meninos. Todas as vezes que aparece aqui esse igualzinho aqui, que está do lado bem coladinho com o sinal de menor ou maior que, esse sinal aqui, meninos, ele significa um sinal também de igualdade. Como assim? Deixa eu dar um exemplo aqui básico para vocês. Vamos supor que a gente tem uma inequação desse tipo aqui, ó. 2x menos 1 maior ou igual a 3, ok? O que isso quer dizer? De novo, vou resolver normal, como se fosse, né, uma equação normal. Então, vai ficar aqui, ó, 2x, tá? Maior ou igual a 3 mais 1, certo? Porque esse 1 que estava ali subtraindo passa para o outro lado somando. Então, 2x é maior ou igual a 4. Então, x é maior ou igual a 4 sobre 2. Então, x é maior ou igual a 2, ok? Pronto. Resolvi aqui a minha equação. Então, essa aqui é a solução da minha equação. Então, deixa eu passar essa solução para cá. Vou destacar ela aqui de verde. X maior ou igual a 2. O que essa solução aqui significa para mim? Então, pronto, já encontrei a solução, já resolvi o meu problema. Mas o que essa solução significa para mim? Significa que o meu x pode assumir qualquer valor, desde que ele seja maior ou igual a 2, tá? Nesse caso aqui, o 2, ele faz parte da minha solução, porque agora sim, o x, ele é maior ou igual a 2. Então, ele pode ser exatamente igual a 2 ou assumir qualquer valor que seja maior do que 2. Se não tivesse esse sinal de igualdade, se fosse esse sinal aqui, por exemplo, se eu tivesse feito e chegado nesse resultado, x maior do que 2, o 2 não seria a solução da minha equação. Então, qual que é a diferença desses dois aqui? Significa que aqui o x pode ser 2 também. Então, o x é maior ou igual a 2. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui que eu destaquei de vermelho, o x não pode ser 2. O x tem que ser exatamente maior do que 2. Ele pode ser 2? Não, 2 é maior do que 2? Não é. Então, aqui o x tem que ser maior do que 2, nesse aqui de vermelho. E no de verde, o x tem que ser maior ou igual a 2. Então, aí nesse caso, o x pode ser 2. No de vermelho, o x não pode ser 2, tá? Então, ele tá fora ali do meu conjunto solução, tá? Essa é a única diferença. Isso vale também para o menor e menor ou igual, tá? Então, toda vez que eu tenho uma igualdade, na hora que, nesse sinal de menor ou maior que, na hora que eu resolvo, o que isso significa? Significa que o número que eu encontrei faz parte também da minha solução. Então, vamos supor, nesse caso aqui, o x pode ser 2, o x pode ser 3, pode ser 4, 5, qualquer valor, desde que ele seja menor, né, ou igual, maior, desculpa, ou igual a 2, ok? Tá claro essa diferença? Então, esses são os 4 sinais ali que irão aparecer nas nossas inequações do primeiro grau. Recapitulando, a resolução é muito semelhante com a resolução do primeiro grau. A única coisa que difere são esses 4 sinais que vocês estão vendo agora. Maior que, menor que, maior ou igual a que e menor ou igual a que, tá? Qual que é a diferença da solução de uma equação para uma inequação? A equação possui um valor da incógnita, né, exato. Então, vamos supor, x é exatamente igual a um determinado número. Na inequação, não, a gente tem vários valores ali para x, tá? E aí vai variar de acordo com o sinal que a minha inequação possuir,
ok? Então, essas são as diferenças aí de uma equação do primeiro grau para uma inequação do primeiro grau. Dica: façam as atividades do livro que eu indiquei para vocês. Façam com calma, anotem as dúvidas de vocês, tá? Essa semana nós temos avaliação final. Essa parte aqui não vai cair na avaliação final, mas eu vou comentar durante as nossas próximas lives sobre inequações do primeiro grau e equações também, ok? Meninos, no mais, beijo grande e até a próxima!